Meu nome é Andréia. Sejam bem-vindos ao meu canal. É o primeiro vídeo que eu estou gravando, espero que vocês gostem. Tratamento de câncer de mama. E eu vou falar um pouquinho para vocês como que foi essa descoberta na minha vida, como foi que tudo aconteceu. Bom, para início de conversa, eu descobri o câncer de mama apalpando a mama. Eu sempre fiz o autoexame, então sempre estava ali me apalpando e tal. Aí um belo dia, apalpando, eu senti um carocinho. Gente, um carocinho muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, sabe? Menor que caroço de mamão, menor, porque eu passava assim, eu tinha que procurar muito para achar. E aí, faltava assim poucos dias para eu menstruar. Aí o que eu pensei? Falei, não deve ser nada, deve ser porque eu tô para menstruar, então eu vou simplesmente esperar. Esperei. Quando menstruei e tal, passou. Depois que eu menstruei e passei a mão, continuou lá aquele carocinho, era meio imperceptível, assim, entendeu? Eu tinha que procurar bem. Aí eu fiquei mais assim, atena, né? Aí um dia de noite, eu pedi pro meu esposo, falei, vou te ter uma confirmação, se não é coisa da minha cabeça. Pedi pro meu esposo procurar. Ele não achou nada. Sabe como é homem, né? Homem é terrível. Ele não achou nada. Aí eu pedi pra ele colocar, peguei a mão dele e fui apalpando. E aí ele achou. Então aquilo ali, sabe, aquela assim, e ali eu já falei, é câncer de mama. Aí ele falou assim, mas eu falei, eu tô sentindo ele, tem um carocinho aí. Eu acho que ele também ficou meio assim. E aí o que aconteceu? Aí eu tinha uma consulta já marcada com o ginecologista, que era de rotina mesmo. E aí era assim, como daqui 15 dias. Eu resolvi esperar. E aí no dia da consulta, aí eu cheguei pra médica e falei que eu tava sentindo um nódulozinho e tal. E aí ela falou assim pra mim, vamos fazer então um autoexame e tal, isso aqui. Aí ela palpando, ela sentiu. Ela falou, tem um nódulozinho, meio móvel, né? A gente consegue pegar, mas ele é bem móvel. Aí eu falei assim, é câncer de mama? Ela falou, não é câncer de mama. Aí eu fiquei assim, então, que eles nunca falam, né? Que ele também nem pode, né? Já dar um diagnóstico sem ter certeza. Aí ela falou assim, eu vou pedir uma mamografia pra você, que, na verdade, eu tava com 38. 38. Ela pediu uma mamografia e... Não, eu tava com 37, 38. Sei lá, uma coisa assim. Aí ela pediu uma mamografia e ainda falou assim, porque na verdade a mamografia seria depois dos 40, mas nesse caso, como tem um nódulozinho aí, a gente vai acompanhar. Ok. Aí eu fiz a mamografia, deu lá um nódulo, só que deu BIRADS 2, eu acho. E aí eles não contam como câncer. Aí foi pedido para repetir a mamografia, que seria, no caso, com 6 meses. E aí, tudo bem, eu segui, né? Quando foi, e isso, o nódulo, gente, foi crescendo. Eu comecei a sentir, ele foi ficando cada vez maior. Então, assim, chegou um momento que eu olhava no espelho, assim, eu via pelo espelho, assim, aquele coisa que o meu era na parte de baixo da mão esquerda. Aí, chegou o dia da mamografia, que foi em dezembro, eu fiz isso, foi em junho, em dezembro. Aí eu fui lá fazer uma mamografia. Quando a doutora que ia fazer mamografia, ela falou, eu falei, eu notei que cresceu muito. Aí ela, vamos fazer. E aí na mamografia ela viu que tinha crescido, e muita coisa. E aí aquele que era BIRADS 2, eu acho que era 2, já tinha mudado para BIRADS 4, eu acho. E aí ela já me deu um papel e falou para mim voltar na ginecologista, que é a doutora que me pediu, aquele momento ali, naquela hora. Aí eu falei assim, mas é agora? Eu tenho que marcar? Ela, não, vai lá que ela vai te atender. Aí eu fui. Aí cheguei lá, deu o papel e tal, ela realmente me atendeu. E aí ela falou assim, Andréia, deu uma aumentadazinha, né, o nódulo. Eu vou te encaminhar, porque pra quem não sabe, eu tô misturando tudo, né. Eu faço, meu marido é da Marinha, então eu faço tratamento pela Marinha. E a Marinha tem o hospital todo, que pega tudo, é o Marcílio Dias. Aí eu fui ela me encaminhou para o Marcílio Dias, que lá ia fazer a biópsia. Na biópsia ia ver o que era. Ela falou assim, eu falei, é câncer de mama, né? Ela, não se preocupa não deve ser algum nódulozinho que cresceu. Dependendo do que for, alguma massazinha,
eles vão fazer a biópsia e lá mesmo eles tiram e aí fica tudo bem, aí você retorna e a gente continua. Aí eu, tá, ok, tudo bem. Aí fui. Chegou lá, marquei a biópsia, aí no dia marquei o mastologista. No dia que eu marquei o mastologista, na consulta mesmo, já foi feita a biópsia. Feita a biópsia, isso era dezembro, então já viu, né? Final do ano tudo demora. Então o resultado ia sair só em fevereiro. Aí eu cismei que era 2 de fevereiro, não sei porquê. E na verdade era dia 1º. Então quando eu fui confirmar, já tinha passado já era para me ter dia de 1º, mas mesmo assim eles me atenderam no dia 2. Fui. Cheguei lá e aí, pra minha surpresa, que não foi surpresa, tá, gente? Pra mim não foi surpresa, é como se eu já soubesse. O tempo todo eu sabia. Quem passou por isso ou tá passando, pode concordar comigo. Parece que a gente já sabe. Eu não sei se é Deus que prepara a gente, alguma coisa assim, mas parece que a gente já sabe. A gente só não quer acreditar. E a esperança é a última que morre. Aí, chegou lá, a doutora foi e falou pra mim, né? Que era, eu lembro como hoje, como ela falou assim, Andréia, que deu que é carcinoma invasivo, grau 2. E eu não sabia o que era. O que é carcinoma? Não sabia nada, gente. Aí ela falou, câncer de mama. Na hora que ela falou aquilo, na minha cabeça falava assim, eu já sabia, mas é como se eu tivesse paralisado e a lágrima começou a descer, eu não conseguia falar e só chorava. Aí ela falou assim, aí ela ficou preocupada, você quer estar sozinha? E nesse dia meu esposo deixou o carro lá fora e ele não entrou comigo, ele ficou lá fora me esperando. Eu falei, só vou buscar o resultado, acabou. E aí ela falou assim, não, eu falei, não, meu esposo tá aqui, tá no estacionamento. Ela, não, então chama ele. Não, ele tá no estacionamento. Não, liga pra ele. Aí eu, não. Aí ele tá lá fora. E eu, como eu tava chorando tanto, ela queria que eu chamasse. Acho que ela achou que eu não ia falar pra ele. Aí ela, você tem que me prometer que você vai falar com ele. Eu falei, eu vou falar. Enfim, gente. Aí depois veio alguém e falou comigo e tal, e aí eles me deram um monte de informação, um monte de papel, pediu um monte de exame, e aquilo tudo, me veio uma outra mastologista me avaliar, e ela falou que realmente estava um nódulo, e que provavelmente iria começar o tratamento com quimioterapia para reduzir um pouquinho, e ia fazer a conservadora. Ok. Aí, isso eu saí de lá cheia de informação assim, né? Gente, nossa, tá um calor aqui infernal. Eu acho que vou ligar o ventilador, não sei se vai ficar barulho. Aí, só que isso ficou demorando, né? Aí eu liguei para o meu esposo e falei para ele. Aí ele me ligou, ele me ligou, isso lá no hospital, né? Aí ele já me deu um encaminhamento, tudo, para ir marcar para os exames, né? Aí eu fui, só que lá na cardiologia já ia fazer o exame já. Aí ele me ligou, aí eu falei assim, eu tô aqui eu vou na cardiologia marcar o exame, não vou demorar não. Mas ele achou estranho, né? Ela pegar só o resultado, foi marcar o exame. Então, bom, chegou, aí ele veio. Aí quando eu encontrei ele, aí eu falei pra ele o que tá acontecendo? Eu falei, câncer de mama. E aí eu comecei a chorar, ele ficou quieto do meu lado, chorando também. Fiz o exame, né, logo, tal. E aí começou a saga, né, gente? Que é aquela saga que a gente de exames e encaminha e vai para um lado, vai para outro. Essa descoberta, assim, para mim, como descobri, eu acho assim, o único porém é que se lá no início, 6 meses antes, a doutora tivesse dado mais crédito, eu não sei se o procedimento tem que ser esse, tem que tal. Eu acho assim, se tivesse, sei lá, mandado para biópsia já, quando estava aquele nódulo assim, bem pequenininho, eu acho que teria evitado muita coisa, sabe? A cirurgia não seria, porque eu fiz a mastectomia. Depois eu vou explicar para vocês em um outro vídeo por que chegou a mastectomia, não foi a conservadora. Mas enfim, eu acho assim, que se tivesse dado, eu acho que os doutores, eles tipo, meio que fica assim, não, vamos ver se é isso, você quer até confirmar. E na minha cabeça, eu acho que se lá atrás, quando eu fazendo o autoexame, fosse feito algo, já biópsia, não sei o que, o trabalho seria menos, entendeu? Mas enfim,
tudo isso ocorreu. Foi assim que eu descobri o meu câncer de mama. E aí, a princípio, eu não soube qual era, porque ela falou pra mim que o meu tinha dado negativo para hormônio, então o meu câncer não era hormonal, mas o HER2 estava em dúvida, porque ele não deu nem negativo nem positivo, que fosse o 2. Então eles iam repetir o exame para ver o que era. Então assim, eu não tinha ainda a nomenclatura do câncer, qual era o tipo de câncer. Mas até aí eu não sabia nada, não tinha nem ideia se servia para alguma coisa ou não. Eu queria era me livrar no tratamento, né, cirurgia e tal. E assim, também não me interessei, não fiquei preocupada com isso. Mas ali era importante, aquilo era importante. Então você que está passando por isso, está iniciando isso, está descobrindo um câncer em você, procure saber qual tipo de câncer, qual é o seu tipo de câncer. Isso é importante, tá? Para descoberta é importante. Alguns médicos focam muito nisso, eles só começam qualquer tratamento depois que eles descobrem o tipo de câncer. No meu caso, eu não sei porquê, não foi assim. Mas faça o autoexame para você descobrir se você está bem e tal, é muito importante. Esteja sempre de olho no seu corpo, nosso corpo fala, gente, isso é fato. E fique de alerta a qualquer sinal, qualquer sinal. No meu caso, foi um nódulozinho, não sentia nada, não saía líquido, não ficou vermelho, não sentia dor, não sentia nada, foi apenas um nódulo. Mesmo quando o nódulo cresceu, eu não sentia nada, 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 nada. Mas você fica de olho, qualquer alerta, às vezes tem caso, uma amiga minha, o bico do peito dela entrou para dentro. Então assim, isso também é um alerta, às vezes não é câncer, mas é um alerta. Então assim, qualquer nódulozinho, às vezes também pode não ser câncer. E tem muita gente que descobre na mamografia. Então, esse aí foi como eu descobri o câncer de mama. E conta aí você, se já passou por isso, conhece alguém que está passando por isso ou passou. Como que ela descobriu, se foi na mamografia, se foi no autoexame, se estava tendo algum outro sintoma. Eu vou adorar, vou gostar de saber da sua história também. Compartilha comigo, assim como eu estou compartilhando a minha com você e outras pessoas também, né? Para saber como foi, como você reagiu, a sua reação. A minha foi estranha, sabe? Mas uma coisa importante, eu me surpreendi, porque eu achei que eu ia, sabe, esvaiar, não ia crescer no tratamento, não sei o que. Não, eu, segui firme e forte e fui, sabe? E tô bem, graças a Deus. Eu já tô na fase assim, agora eu ainda tô em tratamento, mas tô quase terminando. Mas aí a gente vai seguindo com alguns vídeos, vou falando pra vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Agradeço muito se você gostou do vídeo. Deixa aquele like, tá? Comenta aí se você conhece alguém, alguma dúvida que você ficou, que eu deixei de falar. É meu primeiro vídeo, me perdoe, tá? Se eu deixei de falar alguma coisa, se não fiquei clara em alguma coisa, mas aí vocês comentem aí, que depois eu venho aqui colocando alguns pontos que eu deixei de falar, tá bom? Obrigadão, um beijão, fica com Deus, Deus está com a gente sempre, Ele não abandona a gente sequer um minuto, Ele está sempre, sempre, sempre com a gente. E força, porque pede muita força a Ele, porque é só Ele que dá nas suas forças. Agradeço muito as pessoas que estão do lado de vocês. Eu tive muita sorte com o marido que eu tenho, minha esposa, um companheiraço. Então assim, pede muita força a Deus, que é só Ele que pode nos dar. Ele manda anjos para estar sempre com a gente, nos orientando, nos ajudando, sabe? Para que a gente passe por isso aqui, por essa situação, um pouquinho mais leve, tá bom? Beijão.